No programa Microsoft Excel, as fórmulas podem ser criadas por meio de referências relativas ou absolutas. Assinale a opção que apresenta o sinal a ser utilizado para que não haja alteração da fórmula nem de seu conteúdo quando ela for copiada para uma nova célula na planilha, tornando-a assim absoluta. E ali aparece na letra A igual, letra B mais, letra C cifrão, letra D asterisco e a letra E barra. E aí, pessoal, qual desses serve para tornar então uma referência absoluta no Excel? Para entender isso melhor, deixa eu mostrar para vocês aqui a minha planilha do Excel e eu vou fazer bem do início um passo a passo. Acompanha. Aqui na célula A1 eu vou digitar o valor 10, na célula B1 vou digitar o valor 20. Aqui na célula A2 vamos digitar o valor 60 e aqui na célula B2 vamos digitar o valor 40, certo? Perfeito. Feito isso, agora aqui na célula C1 eu vou digitar uma fórmula com o que chamamos de referências relativas, que é quando só tem a referência com a indicação da sua coluna e linha. Exemplo, ó, igual A1 de coluna A, linha 1, que nesse caso vale 10, é a célula A1 que vale 10, mais B1, que é a célula da coluna B da linha 1, isto é, a célula B1, que nesse caso vale 20. Como eu só coloquei a coluna A, a linha 1 e depois a coluna B e a linha 1, quando a gente coloca só a referência da coluna e da linha, isso é referência relativa. Eu pressiono o Enter e ele vai mostrar o resultado então de A1 mais B1, que é 10 mais 20, que é 30. Se eu aplicar agora o comando copiar, o famoso Ctrl C, e aqui embaixo na célula C2 aplicar o comando colar, o famoso Ctrl V, percebe que o 30 virou 100. Isso porque quando as referências são relativas, o que em cima era A1 mais B1, como teve um deslocamento de linha, então embaixo ficou A2 mais B2. Percebe? Eu copiei e colei o A1 mais B1, colando aqui embaixo virou automaticamente A2 mais B2, porque quando a referência é relativa e eu vou copiando e colando, essa fórmula vai alterando de acordo com os mesmos deslocamentos de linha ou de coluna. E por isso mesmo, o que era 30, que era A1 mais B1, aqui embaixo virou 100, que é o resultado de A2 mais B2. Então as fórmulas com referências relativas, elas se alteram à medida que eu vou copiando e colando. Agora vamos fazer um pouquinho diferente. Apaguei essas fórmulas e vou digitar diferente. Agora eu vou botar igual cifrão A, cifrão 1, mais cifrão B, cifrão 1. Esse cifrão que eu coloquei antes da coluna A, cifrão A, antes da linha 1, cifrão 1, antes da coluna B, cifrão B e antes da linha 1, cifrão 1, esse cifrão indica que agora a fórmula contém referências absolutas. Esse cifrão faz com que a referência agora fique absoluta. E a parte que tem cifrão, quando eu copiar e colar, agora não altera, fica igual. Observa, eu vou dar Enter, A1 mais B1, cifrão A, cifrão 1 mais cifrão B, cifrão 1, indica o mesmo resultado, 30. Mas se eu aplicar agora o comando copiar, o famoso Ctrl C, e aqui embaixo o comando colar, o famoso Ctrl V, percebe que continuou 30. Isso porque, se vocês observarem, em cima era cifrão A, cifrão 1 mais cifrão B, cifrão 1. E embaixo continuou sendo cifrão A, cifrão 1 mais cifrão B, cifrão 1, porque quando tem cifrão a fórmula não altera, ela fica igual, portanto ela vira uma fórmula com referências absolutas. É para isso que serve o cifrão, para deixar então a referência absoluta e ela não alterar de jeito nenhum. Sendo assim, voltando na questão, quando ele dizia, assinale a opção que apresenta o sinal a ser utilizado para que não haja alteração da fórmula nem de seu conteúdo quando ela for copiada para uma nova célula na planilha, tornando-a assim absoluta. Resposta, sem dúvida nenhuma, nossa letra C de Canadá é o cifrão que faz isso. Não era letra A, o sinal de igualdade é para dar início às fórmulas, ou funciona como um operador de comparação em fórmulas, por exemplo, de análise lógica. O B não era, porque o mais é o sinal de adição. Asterisco é o sinal de multiplicação. E a barra é o sinal de divisão. Para deixar a referência absoluta mesmo, é o cifrão que nós temos aqui na letra C de Canadá. Certo, pessoal?